カカロット、まずお前から血祭りにあげてやる。E fala seus amantes de figura de ação, fala seus amantes de Dragon Ball SH, ops, ZT Toys, pessoal. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Essa figura maravilhosa, né, que não é segredo pra ninguém, que é o Broly. Só pelo tamanho da caixa dá pra derrubar a fita, que é o Broly, né? Figura, pessoal, que chegou até mim. Só foi possível através do Paulo, da All Collection, né, o Zé. Chamei ele de Zé, ele me chama de Zé, nós se chamamos de Zé. Um grande amigo, pessoal, um grande colecionador também, um cara que tem um canal maravilhoso de reviews, reviews ótimos. Sabe aqueles reviews que tem coerência, pessoal? O cara que é bem técnico, então, você encontra aqui no All Collection do Paulo, um cara que ele é um cara fenomenal, pessoal, um cara que só através dele é a parte dele que eu consigo trazer, né? Consegue mandar para mim, nem eu consigo trazer, ele faz todo o trampo lá para mim, compra, gasta tempo, vida dele lá, tempo de lazer dele para me mandar essas figuras. O cara que faz é igual um pai para mim. E aí me deu essa, né, oportunidade de trazer o Broly ZT, uma figura que eu estava extremamente ansioso para ter. Olha que eu não fico muito ansioso, né, pessoal, quando eu peço uma figura de ação, quando, né, teve casos aí de uma figura me enrolar até mais de ano para chegar. Então vamos começar aqui, pessoal. É uma caixa que ela não vem lacrada, é uma caixa grande, difícil de posicionar. Até o cenário aqui treme aqui, ó, por conta da imponência do monstrão. Vou mostrar aqui para vocês que o cenário realmente, aqui a mesa tá tremendo toda. Vem duas caixas dentro dessa caixa parda. Então, rapidinho, eu vou tirar ela aqui da caixa parda e volto com as duas de fora. E aí, pessoal, eu já adianto para vocês que a ZT, né, ela não priorizou muito uma caixa bonita. Ela priorizou uma caixa simples, que fosse possível de transportar a figura, com blister e tudo mais. E que não, eu acredito que seja para não agregar valor numa figura tão grande, né, que teria, né, que ter um valor mais elevado. Então aqui a caixa é simplesinha, são coisas simples. Vê uma caixa boa, parda de proteção. Então tá aqui o primeiro blister. O primeiro blister vem com a head gigantesca, olha o tamanho dessa head. Então vem com 6 rostinhos, daqui a pouco eu vou abrir aqui e destrinchar esses rostinhos. Este effect, que é um effect grandioso, é um dos melhores effects que eu já vi, né, para figuras, né, para a linha de Dragon Ball. A outra caixa, vamos abrir aqui, nenhuma das caixas é lacrada, pessoal, eles não se preocuparam muito com qualidade, item lacrado, não. E no outro blister vem o corpo, né, e os acessórios como as mãozinhas, braço cruzado, mãozinhas. Eu resolvi falar de acessórios primeiro, então tô abrindo o blister aqui agora com vocês. Tentar, né, fazer que não caia nada. Então vamos aqui já pegar os rostinhos aqui. Todo rostinho que a gente tem que mostrar tá aqui. Então aqui a gente tem um rostinho gritando. Então, tentar enquadrar ele aqui. Olha como é. Vamos colocar ele de perfil. Gostei. Confesso, pessoal, que achei que esses rostinhos não ia ser tão bom, tá? Aqui o rostinho sério, né? Aquela carinha de poucos amigos. Ó, o rostinho sorrindo, aquele sorrisinho bem sarcástico, né? Icônico do Broly. Aqui o sorriso, né, de dente cerrado e rindo, né? Mais sarcástico ainda, então dá pra gente ver que ele tem aqui o bigode chinês aqui do lado do sorriso, né, as expressões faciais bastante legais, pessoal. Esse Broly aqui tá de parabéns as expressões faciais. E o último, né, quando ele fica nervoso, né, quando ele vai perder a luta ali pro Goku, né, que ele vê que o Goku junta forças, né, do Piccolo, do Vegeta, Trunks e Gohan, e aí o Goku começa a superá-lo em poder, aí ele já começa a perder o controle das emoções, né. Tá aqui a Red, uma Red, né, que assim, vou falar pra vocês, bastante imponente, até um pouquinho difícil de tirar aqui a franja, né, tá certo, tem que ser assim mesmo, tem que ser firme, aqui sem a franja, uma Red bastante imponente, pessoal, cheia de detalhes aqui, o cabelo com aquelas, eu vou te falar, as mechas, né, cheia de ondulações, né, pessoal, que eu posso dizer é isso, cheio de ondulações, aqui é a forma do encaixe da Red na figure, e muito bonito, pessoal. Eu vou pegar uns rostinhos, vou colocar aqui para ver como é que fica. Vamos colocar aqui o rostinho sarcástico, então aqui com o sorrisinho. O encaixe é esse encaixe aqui, dois pininhos para cima, então a gente vem aqui embaixo, sem segredo nenhum. Encaixa. Deixa eu só segurar essa franja aqui. A franja vem depois, tá, pessoal? E uma coisa que eu já percebi aqui, que a mão vai doer. A gente tem que espetar a mão aqui nesses cabelos aqui e vai doer. E parece que é bem difícil de colocar, ó. Entrou um pouquinho, acho que tem que entrar um pouquinho mais. Lá ele.
E que é isso? Tem que fazer uma forcinha aí, pessoal. Ainda bem que a figurinha é bem grande, que dá pra fazer uma força a mais. Vamos ver se assim já fica bom. Se não for, tem que tirar essa franja e apertar um pouco mais. E aí, pessoal, vou falar pra vocês sinceridade, tá? Gostei do conjunto aqui, de como ficou esse rostinho, como ficou a head aqui. Confesso que, caramba, né? Capaz que a versão verde vai ficar muito bonita. Peguei a estratégia dos brinquinhos, você destaca da aranha, né? Depois que você destaca da aranha, você tem que pegar e partir ele ao meio e aí você encaixa aqui no furinho da orelha e sucesso. Então vamos lá, vem um plástico aqui, né, para proteçãozinhas básicas de arranhões. E tá aqui, galera, o corpichão do homem. Ele tem, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de mãos. Então tem aqui mãozinhas para dar e vender. Tem um pino, que eu acredito que é o pino que a gente vai encaixar a head, tá aqui. Ele veio fora do lugarzinho dele, porque o lugarzinho dele era aqui em cima. E o braço cruzado, pessoal? Um braço, né, maciço, né? Não é aqueles braços ocos, maciço, um encaixa no outro. Isso aqui é muito legal, pessoal, aqui os encaixes dele. Isso aqui é muito legal porque você não tem que colocar num ombro e tentar quebrar o ombro do outro para poder colocar o outro encaixe. Então aqui você desencaixa, coloca um ali, vem cá e tchup, só conecta os dois. As mãozinhas eu achei fácil de encaixar na figura. Essas aqui são as mãozinhas espalmadas, aquela mãozinha para jogar poder. Então, mãozinha, né? Esse dedinho indicador para cima aqui, ó, com certeza é para apontar o dedo na cara dos guerreiros Z. Mãozinha espalmada para jogar poder. E assim como todas as outras mãozinhas, pessoal, ó, cara, gostei muito desse molde aqui, as rugas da mão, né? Que quando a gente faz assim, ó, olha lá as rugas que tem na mão da gente. Tem as mesmas rugas aqui, se preocuparam com isso, então um molde muito bom. A gente consegue ver as unhas. Mãozona espalmadona para poder também, pessoal. Esse Broly, ele tipo, é um personagem que ele tem as mãos de punho cerrado, né? Que vai dar porrada pra caracas. Mas também joga muito poder. Ele é muito apelão, muito AP nos poderzinhos. E outra mãozinha, né? O último par que tá fora do Broly ali. Este vem os pinos, pessoal. Ah, então é as mãozinhas espalmadas, as mesmas dessas aqui, só que essas aqui para jogar poder. Olha o tamanho do... O que é isso? Olha o tamanho disso aqui, velho. É muito apelão isso aqui. Essa paletinha aqui, ela veio tortinha, né? Tá bom, não tem problema não. Deu um charmezinho no trem. Eu não vou ficar reclamando disso não. Deu um charmezinho. E obrigado, né, ZT Toys. Que effect assombroso. Que é isso? Então aqui de molde, pessoal, ele, né, tem aqui como se tivesse um núcleo de poder ali, né, com muito poder. E isso aqui é como se fosse uma atmosfera, né, se partindo, né, se rompendo de tanto poder que tem lá dentro, né. E aqui como se fosse os brilhos. Então, top demais esse effect. Ele tem um lugar de pôr o pino na mão. Esse buraco é proposital aqui, ó, que a gente soca o braço dele ali dentro. Notem que não tem esse buraco em outra parte. Não se incomodem, pessoal, de ficar balançando aqui, é porque eu não quis apertar até o final com medo de quebrar. Então, aqui já ficou muito bem encaixado, ficou firme. Lá na hora que tiver na pose não vai ficar balançando. E é isso, pessoal. Effectzão supremo, top demais, gostei demais. Seria muita ignorância, né, se esse Broly fosse 100%. Esse é o único ponto que esse Broly perde alguma coisa, é nesse effect aqui. Parece uma bolinha de gude lisa, né, pessoal? Não tem essa rebarba aqui, coitado, que capaz que na hora que foi destacar da forma aconteceu isso aqui. Vou falar pra vocês. O que vocês acham disso aqui? Ó, um braço cruzado, 3 effect de poder, 1, 2, 3, 4, 5 pares, 6, né? Que eu não mostrei esses pares de mãos aqui. É o mão dos punhos cerrados, né? Mãozinhas nas quais aqui onde o filho chora a mãe não vê, né? Que a porrada come solta. 5 rostinhos, né? As brincoletas estão ali, rostinho, com expressão maravilhosas. E o pino dele, lá ele, né? Então, tá aí. Esses são os acessórios do cara, do monstrão. Galera, vamos falar aqui das articulações, né? Então aqui, primeiro ele começa com o giro aqui no pescoço. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado, pessoal, que ele pega aqui essas mechas de trás aqui, e o queixo aqui, ó, no brinco, tal. Vai com jeitinho, vai fazendo devagarinho que dá certo. Ó, vai passando aqui, girando. Ele dá o 360. Sempre de olho nos brinquinhos aqui, que esses brinquinhos pode cair a qualquer momento. Mas aqui ele vai olhar legalzinho aqui pro lado outro lado vai olhar legalzinho.
O pescoço dele vai conseguir mexer aqui para frente um pouco, ó. E aqui eu já achei legal, pessoal, ó. Aqui já deu uma amplitude boa, apesar do gap, né, ter ficado ali. Mas aqui, o que importa é a pose, né, pessoal? Às vezes o gap fica escondido, né, e a pose dá certo. Ele jogou o pino para frente aqui, ó. Você consegue voltar o pino para trás, consegue tombar aqui a head para cá, para cá. Ele vai ter um corte aqui no abdômen. Pelo que parece, é um material um pouco emborrachado aqui do peitoral dele, tá? Não aquele trem muito mole, mas sim rígido, mas é um pouco emborrachado. Deixa eu abrir o bração do homem aqui. Galera, então ele vai ter o corte no abdômen, joga pra cima até nesse tanto aqui, que eu acho bacana demais, pessoal. Que encaixe bonito que fica aqui, não deixa gap aqui pra vocês verem. Que é isso? Ó, joga pra baixo pra poder fazer pose. Então, muito bacanudo isso aqui, cara. Que é isso? Que articulação boa. Tem a articulação na cintura, que ele também vai poder fazer, né, fazer um ângulo aqui. Eu tô com medo de pegar aqui nessa saiote dele. Mas a articulação na cintura é pouca, mas tem, tá? Tem a rotação na cintura, gira 360. Eu não vou girar porque eu não quero, né, talvez correr o risco de desencaixar a figura. Mas se o cara ter paciência e querer demais ver que gira 360, deve girar. Não vou porque eu não quero desencaixar a figura. Ele tem a articulação borboleta, né, aquelas novas articulação borboleta que ela complementa aqui o pedaço do corpo aqui, né, entre o braço e o peito, né? Então ele consegue jogar aqui, ó, bem pertinho do peito. Tá vendo? Jogou os ombros bem pertinho do peito e vai jogar o ombro lá atrás, ó, dessa forma. Então, elevação lateral até aqui em cima, né, perfeita, com auxílio dessa peça também. Rotação, faz a rotação 360 também. A gente tem que fazer com cuidado, tá? Lembra? Sempre com cuidado. Rotação no bíceps, rotação 360. Eu não vou fazer não, mas é 360, tá aqui, vocês estão vendo. Articulação dupla no cotovelo, né? Tem uma limitação até aqui, né? Aqui eu acho que peca um pouquinho na amplitude, mas não dá para esperar muita coisa de uma figura tão maçuda dessa. É capaz que se fosse um cara na vida real ia ter essa dificuldade de pegar, colocar aqui e aproximar a mão do ombro, né? Um cara mais franguinho consegue, mas uns cara mais gigantão não vai conseguir mesmo não. Articulação bastante interessante essa peça aqui, não é uma peça fina que gera muito gap. Mãozinha giro 360, que é um ball joint clássico, aqui tem a parte, né, que a gente tem que prestar atenção, deixa eu tentar focar, tá vendo esse corte aqui? Vai ser para onde a mão vai fazer o ângulo dela, então a gente tem que ficar esperto na hora de montar, pôr a mão. Perninhas, pessoal. Perninhas, vamos lá. Saiote é de borracha. Saiotinho de borracha aqui, ó, cortado. Tem uns cortes aqui para poder permitir que faça o espacate. Então, a gente não pode exigir muito, né? Eu sou um cara que fica exigindo muito o espacate das figuras. A gente não pode exigir muito esse brole por conta desse saiote. Tá vendo que abriu ali, ó? Se você for um cara que quer fazer mesmo muito, você consegue pôr lá em cima. Mas eu acho que essa amplitude aqui tá muito boa. Não precisa mais que isso para fazer pose, pessoal. O mecanismo da perna, né, imita um pouco o mecanismo dos 3.0, né, que é a articulação mais tampada, mais limpa ali, com, né, o molde para tentar simular a roupa mesmo. Ele vai chutar para frente. Aqui o saiote vai limitar bastante, mas acredito que isso aqui é uma amplitude boa para o Broly. Eu acho que nenhum Broly, pouco Broly, né, tem uma amplitude dessa. Ele vai chutar para frente. Ele vai ter rotaçãozinha na perna aqui, ó. Aqui dentro ele vai ter rotação na perna. Que é bem parecido com os 3.0, né, os 3.0 DF ainda. Vai ter articulação dupla no joelho, né, não consegui fazer mais amplitude que isso, mas isso aqui já é uma amplitude muito boa, pessoal, olha só. Amplitude muito boa, cara, e sem deixar o gap, mantendo ainda o molde da calça, né, muito bom isso aqui, muito legal. Detalhe, pessoal, eu acho esse molde da calça bem interessante. Aqui não tem rotação no tornozelo e ball jointzinho no pezinho, né, com giro, com girozinho, com giro, né, com giro e angulação. E bota a ponta da botinha também mexe, pessoal. Basicamente é isso que a gente tem de articulação no gigante. Bora lá então falar de molde. Cara, esse molde me agrada bastante. Essa head também, ela é fenomenal. A questão da altura dos ombros em relação ao tórax, né, que para mim é o grande defeito do Broly Bandai. E um defeito maior ainda no Broly DF que eu já tive, que imitou o Bandai em vez de ter corrigido essa altura dos ombros. A altura do ombro do Broly Bandai e o DF é aqui em cima, ó.
deixando um trem muito anormal, muito feio, muito uma anomalia muito esquisita. Então aqui pra mim ficou perfeito, cara. Esse aqui você olha essa figure, é igual várias figuras Bandai que você olha que não tem que fazer uma substituição de head, rostinho, expressão facial muito boa. Cara, isso aqui me convenceu, tá? Saiote. Saiote também, molde muito bonito, cara. Não tenho o que falar muito disso aqui não, galera. Saiote aqui, ó. Saiote bem mais largão, mais abertão assim, ó. Na diagonal. Cara, que é isso? Olha os moldes desses braços, cara. Que é isso? Muito superior ao Kong, tá? Não é à toa que tem a galera, né? Tem enxurrada de Kong baratinho agora pra todo mundo comprar. Graças a Deus eu não comprei Kong, né? Fui esperar, confesso que tive vontade, mas não comprei, porque achava algumas paradinhas estranhas, né? Isso é uma das coisas que eu sempre falei com o Zé. Falei, Zé, Broly Kong é massa, Zé, mas tem umas paradinhas estranhas. A calça também, pra mim, é superior ao Kong. Você nota que os relevos é bem mais abundante aqui, bem mais demarcados. Então isso aí, pessoal, vai fazendo, porque o cara é muito avantajado, então não tem como. Igual que uma coisa que eu vi que o Kong não tem, essa definição aqui no antebraço, ela me pega muito, porque ela me remete ao personagem do anime, essa definiçãozinha no braço aqui, ó, e fica muito coerente, né, que aqui não tem muito músculo, né, musculatura, e aqui já começa, né, e fica, tipo, a proporção fica muito boa desse Broly, gente, olha aí pra você ver, que é isso. Os pezinhos pra mim na proporção legal, né, que o Broly lá no desenho ele tem uns pezinhos mais pequenininhos, mas aqui pra mim eu gostei dessa proporção que ficou, que eu achei bacana e achei muito interessante. Então, vamos falar agora de pintura. Pintura, redzinha normalzinha, confesso que é até um pouco brilhosinha, tá? Podia ser mais fosquinha, não sei porque eu tô falando tudo no diminutivo, mas tá lá. Tem essa pinturinha aqui dessa parte, né, da costeleta que eu acho bacana. Eu sempre sou um cara que pega no pé das figuras que vem com essa costeleta defeituosa, mas a pintura da Red tá assim. Vamos falar de controle de qualidade? Tá bacana, passou no controle de qualidade. Agora a gente começa aí para pontos fortes, que é a pintura do rostinho. Cara, eu vou pôr de pertinho aqui para que vocês vejam. Mas tem as expressões faciais bem demarcadas, tem algum molde, né, que ajuda a enfatizar a expressão facial, mas a pintura também ficou perfeita, pessoal. Não sei se é porque é mais fácil, né, fazer uma figura desse tamanho, mas para mim muito bom a pintura dos rostinhos. Tem sombreado aqui nesse corpão, então tem um sombreadão muito massa nesse corpão aqui, ó. E isso aqui, pessoal, assim como o Broly Bandai lá do Super, isso aqui enfatiza demais a figure. O Kong já não tem esse sombreado aqui, ó. Isso aqui, cara, isso aqui amassa o Broly da Kong, né? Eu falo muito do Broly da Kong, pessoal, porque é o outro Broly, né, na escala grande que tem. Eu não falo muito do Broly Bandai UDF, porque é até covardia, né? Um molde lá de 2013, eu acho, 13, 14. Um trem bastante ultrapassado, então eu vou comparar, né? Vou pôr pra brigar com quem tá à altura. Então, sombreado, né? Que amassa o Broly Kong. Sombreado aqui no tecido do Saiote também. Então, sim, cara, pintura também não tem o que falar, não tem erro de pintura, trem fora do lugar. Tá tudo certinho, galera. Isso aqui é perfeito, esse Broly aqui. E aí eu achei um probleminha. É bem pequenininho, do tamanho da formiga. Mas olha aqui no pezinho dele. O negocinho que conecta a botinha tá em rosa, pessoal. Vacilar nisso aqui. Isso aqui na hora que eu comprar as canetinhas do Xing Ling que tem canetinha nessa cor aqui, cor prata e trem, eu vou dar um pinguinho aqui, ó. Pra ver se tampa esse negocinho rosa que ficou aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Só isso, pessoal. Não podia ser perfeito, não. Ele tinha que ser 99,999%. E esse aí foi o 0,0001%. Mas tá aqui, pessoal. Essa é a pintura do gigante. Então é isso, pessoal. Parte final do review aqui. Vamos para as conclusões. Assim, galera. Notem que o Broly, né? O Broly do Super ficou uma criança perto do Broly ZT. Não tem como, pessoal. Esse Broly ZT é monstruoso. Quem tiver condição de pegar, eu super indico. Quem der conta de fugir da taxação, alguma coisa, ter alguém que traz, cara, super indico. Minha luzinha até não tá aguentando mais aqui, coitada. Vale a pena, vai ser o Broly definitivo da sua coleção. Esse Broly pra mim esmaga o Broly Kong. Pra mim o Kong nem tem graça depois que saiu esse Broly aí. O Broly aqui do Super, eu gosto muito dele, pessoal. Pra mim, cara, ele é muito foda. Questão de head, corpo também. Tirando o tamanho, a única coisa que o Broly não bate de frente com o Broly ZT é o tamanho. Mas, cara, esse Broly ZT é fora da caixa. Conseguiram fazer uma harmonização legal da head com o corpo.
proporção, tudo batendo direitinho. Figura pesada, maciça. Cara, molde impecáveis, pintura impecável. Não consigo, né, achar mais adjetivos ou elogios para colocar nesse brole aí. Tirando a parte do pezinho que vê aquele negocinho lá, mas isso aí a gente dá um jeito, cara. Não dá. Pra mim, essa é uma figura que, se eu fosse dar nota, né? Você sabe que eu não costumo dar nota, seria nota máxima. Isso aqui engrandece a coleção de um jeito. Meu amigo, se você tiver a chance, pega. Esse aqui é meu veredito final. Espero que vocês tenham gostado do review. Foi feito com muito carinho. Eu não tô tendo muito tempo, né, pra tá fazendo review. Vou tentar voltar agora que eu consegui me reestruturar, tudo certinho. Vão lá, sigam o Zé. Vai no, lotem lá o YouTube dele lá, pô, a página dele, que é a All Collections BR. Lotem lá. Esse cara, ele tá sendo fenomenal pra mim, né? Obrigado, eu agradeço toda vez por ter encontrado essa pessoa. Sensacional, cara. E aí é nóis, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Um abraço do Abner da Notória. Deixe seu like, segue a gente, tá? Vamos, por mais que não tá tão saindo tanto conteúdo, segue aí nós. Não deixa de seguir não. E fica aí que vai vir mais novidade pela frente aí, tá? Talvez uma mudança de cenário, uma adaptação, uma melhoria, alguma coisa acontece.